Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu gostaria de pedir que você se inscreva e ative o sino de notificações para que você seja avisado quando tiver um vídeo novo. E gostaria de pedir que você compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para que dessa maneira você ajude a palavra de Deus a chegar até outras pessoas e que você seja um canal de bênção na vida das outras pessoas. Às vezes a gente compartilha tantas besteiras na internet, coisas que não têm muito valor, né? Mas eu tenho certeza que se você compartilhar esses vídeos, você vai estar abençoando a vida de outras pessoas. Hoje, como eu prometi em alguns vídeos passados, eu vou trazer um testemunho de algo que aconteceu na minha vida. É o segundo testemunho que eu coloco aqui no canal. Se você quer ver o primeiro, ele está bem especificado, é só dar uma procurada aí no nosso canal. O canal é novo, tem um pouco mais de um mês, mas graças a Deus já tem bastante conteúdo de vários assuntos diferentes, sempre abordando a Bíblia de uma maneira mais simples. E hoje eu vou trazer um testemunho de algo que aconteceu na minha vida. Eu sempre digo que testemunhar é alimentar a fé das outras pessoas. A Bíblia em si, ela é um grande testemunho daquilo que as pessoas viram, daquilo que as pessoas vivenciaram. Então, sempre que algo muito considerado muito importante na sua vida acontecer, Deus te deu um livramento, te abençoou de alguma forma, é sempre importante que a gente não fique calado, não guarda, né? Testemunha para outras pessoas, que dessa maneira você vai estar ajudando a alimentar a fé e a esperança de outras pessoas. Então vamos direto ao assunto. Esse ano de 2025, no mês de janeiro, no mês passado, eu participei de um concurso. No final de 2024, eu me inscrevi num concurso público, né, para conseguir uma vaga de emprego, buscando uma vida melhor, uma vida com qualidade para mim, para minha família, buscando um bom salário, bons benefícios. Então eu me inscrevi no final do ano passado e fiquei na expectativa da prova que aconteceria no começo de 2025. Orei, coloquei nas mãos de Deus. Naquilo que eu consegui fazer, eu estudei a maneira como eu consegui, né? Eu sempre digo que ninguém é igual a ninguém, nem mesmo nos estudos. Então tem gente que consegue se preparar para uma prova com muita antecedência, tem gente que consegue ficar concentrado, né, num quarto durante 10 horas, 5 horas, 20 horas, e outras pessoas estudam de outras formas. Você precisa buscar aquilo que se adequa à sua rotina, à sua realidade. Então, naquilo que estava ali se adequando à minha realidade, eu estudei da minha maneira e coloquei nas mãos de Deus, fui orando, fui crendo que aquilo ali iria acontecer na minha vida. Então chegou finalmente, né, o prazo, a época de fazer a prova. A prova, como eu disse, foi agora em janeiro, foi dia 19 de janeiro, foi um domingo. A prova seria domingo à tarde. E acontece que dias antes dessa prova eu tinha guardado dinheiro para passagem, ida e volta, para lanchar, enfim, eu tinha reservado, né, de uma maneira antecipada para não dar nada de errado na hora. Só que acontece que conforme os dias foram passando, alguns imprevistos foram acontecendo e eu precisei mexer naquele dinheiro que estava guardado para o dia da prova. E assim, por mais que às vezes a gente tenha algo muito importante, né? Quando aparece algo que é mais urgente, não tem jeito, a gente acaba mexendo ali naquela reserva. Foi o que aconteceu comigo. Então, à medida em que se aproximava a prova, até o momento da véspera, né, no sábado que antecedeu a prova, eu vi que eu só tinha por volta de uns R$5. E eu precisava de pelo menos um ônibus de ida e volta e caminhar um pedaço lá. E eu só tinha lá uns R$5 por aí. E antes que alguém questione por que eu não pedi esse dinheiro para outras pessoas, né, eu tive fortes motivos para não pedir, né, dinheiro para ninguém, e até porque nos últimos tempos eu precisei pedir muita ajuda para muitas pessoas
E chega um momento que a gente precisa dar um basta, né? Por mais que você continue precisando, até quando que aquela ajuda vai permanecer, né? Uma ajuda, ela não pode virar uma obrigação, né? Então eu decidi não pedir, né, esse dinheiro para ninguém, mas eu estava determinada a fazer essa prova. Então eu falei comigo mesma, eu vou fazer essa prova, mesmo que eu precise ir andando. Antes de eu continuar para dizer o que aconteceu nesse domingo, eu vou trazer um outro elemento. Ano passado, 2024, no final também de 2024, eu tinha feito a inscrição para um outro concurso público, dessa vez em outro município, no município de São João da Barra. E eu fui, me inscrevi, eu estava até com mais expectativa desse primeiro concurso e estava muito animada, com muita esperança, vendo naquilo ali uma oportunidade de mudar a minha realidade, mudar a realidade da minha família, trazer uma vida com conforto, com qualidade para nós. E independência financeira, que é algo que eu busco tanto, né? Então eu me inscrevi nesse concurso, consegui a isenção da taxa de matrícula, graças a Deus, e eu precisava apenas pagar, né, o ônibus para me levar naquela viagem. Então eu consegui pagar essa viagem, graças a Deus, Deus me abençoou, e já estava tudo certo, viagem já estava paga, de ida, de volta. E eu estava com muita expectativa para fazer aquela prova, novamente naquilo que me foi possível, eu estudei da minha maneira, dentro das minhas condições, e fui com fé também, né? Fui com a minha preparação, mas também fui com a minha fé e com a minha esperança. Sendo que quando chegou a madrugada daquele domingo, começou uma tempestade muito grande aqui onde eu moro, mas muito grande mesmo. E eu comecei a ficar ali meio desanimada, meio preocupada. Como que eu vou fazer para chegar lá até o ponto de embarque do ônibus, né, nesse temporal e tudo mais? Enfim. E aí, antes de sair de casa, eu tinha, né, botado na minha cabeça, eu tinha feito um trajeto que iria me levar até o bairro da Tijuca. Lá eu ia pegar o ônibus da viagem e ia viajar para o outro município para fazer a prova. Na minha cabeça já estava tudo certo. Só que quando eu saí de casa, eu lembro que eu saí, ainda estava escuro, nessa madrugada de sábado para domingo, ainda estava escuro, então eu saí de casa para poder ir lá pegar o ônibus. E eu lembro que eu estava com muita dúvida sobre o trajeto que eu ia fazer. Será que é esse mesmo? Será que essa hora ainda tem ônibus? Porque aqui no Rio de Janeiro, eu não sei em outras cidades, domingo de manhã ou domingo de madrugada, amanhecendo, é mais difícil pegar ônibus para determinados lugares. Tem menos carros na rua, tem menos ônibus na rua. E aí eu fiquei com aquela dúvida, mas será que esse ônibus que eu preciso tem essa hora? Será que não tem? E aí eu acabei desviando o meu caminho, eu fui para um outro lugar, eu fui lá para perto do metrô, de lá eu pensei em pegar um ônibus para o Meier e do Meier para Tijuca, para conseguir pegar o ônibus, fazer a viagem e tudo mais. Só que nada de passar ônibus, nada de passar ônibus. E aí depois de, não sei, acho que de uns 30 minutos esperando, aí eu decidi pegar um ônibus e ir lá para aquele ponto final que no começo eu tinha decidido que eu ia pegar o ônibus. Quando finalmente eu chego lá, o ônibus que estava no ponto tinha acabado de sair. E aí eu pergunto lá para o fiscal quanto tempo que ia sair o próximo. E aí ele fala que ia demorar mais 12 minutos para sair o próximo. E quando você está com pressa, qualquer minuto parece horas, né? Então aqueles 12 minutos para mim pareciam 12 horas. Eu estava ali angustiada, porque eu ainda estava ali na beira da Avenida Brasil, eu precisava chegar na Tijuca para conseguir pegar o ônibus a tempo. O ônibus ia sair, se eu não me engano, às 7 horas da manhã. Eu já estava com passagem comprada e eu lembro que quando aquele ônibus saiu de lá, eu fui numa aflição e eu comecei a evitar olhar para os relógios, esses relógios grandes que tem nas calçadas. Eu lembro que eu passei o trajeto sem olhar por aqueles relógios ali do lado de fora da janela, porque eu não queria ver que a hora já estava muito adiantada, porque isso ia atrapalhar a minha fé.
Eu ia ficar nervosa, eu ia começar a falar que não ia dar tempo. Então eu comecei a evitar olhar para o relógio. Comecei a pedir a Deus para que aquele ônibus fosse logo. Mas curiosamente, aquele ônibus parou em todos os lugares possíveis e imagináveis. Em todos os lugares. Eu lembro que quando chegou ali em Inhaúma, esse ônibus parou em frente a uma igreja que tem ali. O pessoal estava fazendo uma confraternização na calçada, domingo de manhã. Pararam o ônibus, deram bolo para o motorista, deram refrigerante, o motorista ainda parou para conversar e eu angustiada para viajar, para fazer a minha prova, porque aquele emprego ia mudar a vida da minha família. Pois bem, o ônibus foi seguindo, chegou em determinado bairro, o motorista para de novo, porque uma menina estava vindo lá de longe no mototáxi para pegar o ônibus e o motorista esperando com toda a paciência do mundo e eu aflita dentro do ônibus porque eu precisava viajar para fazer aquela prova. E aí a menina entra, o motorista segue viagem. E todos os sinais que precisavam estar vermelhos estavam vermelhos e ele parou em todos os lugares. Todos os pontos que tinham, ele foi parando em todos. As pessoas iam subindo, iam descendo do ônibus e eu ia ficando cada vez mais aflita. Finalmente, quando chegou ali no bairro do Maracanã, passando pela UERJ, eu, sem querer, olhei para um relógio. E aí já eram 7 horas da manhã, a hora que o meu ônibus tinha que sair. Ali eu confesso que foi um balde de gelo em mim. Eu ainda tentei me animar. Eu ainda tentei me convencer que eu ia conseguir viajar, mas no fundo eu sabia que era muito pouco provável que o ônibus ainda estivesse lá. E aí eu comecei a ficar naquela expectativa, não, de repente o motorista pode ter se atrasado um pouquinho para sair do ponto, de repente ainda dê tempo de eu pegar o ônibus, mas dito e feito, eu cheguei na Praça da Sans Pena, o ônibus já tinha ido embora. Paguei passagem de ida e volta, não tinha direito a reembolso. Eu lembro que ali no meio da Sans Pena, domingo de manhã, eu chorava como uma criança que acabou de cair e desesperada, porque eu realmente acreditava que aquela prova, aquele concurso ia mudar a minha vida, ia mudar a vida da minha família. Eu lembro até que quando eu entrei no metrô para voltar para casa, um homem até perguntou se eu precisava de ajuda, porque eu estava ali inconsolável. Eu vim me arrastando todo o caminho para casa. E eu lembro que quando eu cheguei em casa naquele domingo, eu me joguei na cama, fechei a porta do quarto, eu não queria saber de nada, não queria falar com ninguém. E ao mesmo tempo eu me sentia frustrada de ter que falar para os meus filhos que eu tinha perdido a prova, aquela sensação de derrota, aquela vergonha, tudo misturado. E aí eu lembro que em determinado momento meu filho, de 1 aninho e pouco, ele entra no quarto e ele me traz um versículo. Sabe aquelas caixinhas de antigamente que tem vários versículos coloridos? Então, ele gosta de brincar com aqueles versículos que são coloridos. Então, ele me traz um versículo. E eu não queria saber de nada naquele momento, mas eu lembro que eu pego aquele papel que está na mão dele e eu leio. E acredite você, se quiser, o versículo que estava ali escrito era o seguinte: felizes os que choram, porque serão consolados. Deus não me deixa mentir, era exatamente esse o versículo que estava ali. Mas confesso que durante muito tempo eu fiquei inconsolável por causa daquela viagem que eu perdi. Por mais que durante a madrugada eu tenha pedido a Deus: Senhor, se não for para eu viajar, não me deixe viajar, se não for para eu ir, não me deixe ir. De fato eu não viajei, mas eu fiquei muito triste. Eu não consegui ali, no momento, enxergar que aquilo poderia ser um livramento para mim. Tudo que me vinha na cabeça é que eu tinha perdido a minha grande chance de dar uma virada na minha vida financeira. O tempo foi passando, eu resolvi desistir de concurso público, decidi buscar outras coisas para fazer. Só que, depois de um tempinho, eu fui ali me acalmando e eu falei, quer saber, eu vou tentar mais uma vez. E aí eu fui na internet, pesquisei, procurei o concurso que estava aberto, mas dessa vez eu decidi que tinha que ser aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos tinha que ser aqui no Rio de Janeiro. Então eu achei um concurso, confesso que essa segunda vez eu não fiquei tão animada, fui um pouco meio com ressalvas, já tinha passado o prazo da isenção, então dessa vez eu precisei pagar a matrícula, a taxa de inscrição.
E fiquei esperando ali na expectativa. E aí o que acontece? Voltando ao que eu disse no começo. Fiquei sem o dinheiro da passagem, mas eu decidi que dessa vez eu ia fazer essa prova, eu decidi que dessa vez eu ia conseguir, eu entreguei na mão de Deus, dessa vez não vai falhar. E aí eu tinha visto, né, que a previsão do tempo tinha falado que ia fazer muito calor no domingo do dia da prova, já estava fazendo muito calor. Aliás, aonde eu moro é horrível, porque é extremamente quente em qualquer época do ano. Então eu tinha decidido que eu iria a pé e ia voltar de ônibus, porque dessa forma eu ia voltar à tarde, eu não ia pegar tanto aquele sol. O que eu não contava é que logo de manhã, por volta de umas 8 e pouca da manhã, já ia estar marcando quase 40 graus. E eu comecei o meu percurso, fui andando, saí de casa, eram 7 horas da manhã e o portão da prova ia abrir 12h45. Mas eu tinha determinado que eu ia chegar naquela escola antes de meio-dia. Então, às 7 da manhã, eu saio do bairro de Irajá e vou andando em direção ao Meyer. Fiz uma oração, coloquei nas mãos de Deus, pedi para Ele me guiar. Eu já vinha orando desde o ano passado para esse concurso. Eu me inscrevi no ano passado, então já tinha bastante tempo que eu estava conversando com Deus a respeito desse concurso e da minha oportunidade de ter um bom emprego, um bom salário, de ter benefícios, de poder passar um pouco de tempo a mais com os meus filhos. Enfim, uma qualidade de vida que é de fato o que eu buscava para mim e para minha família. Então eu coloquei nas mãos de Deus e eu fui segura, dessa vez eu fui mais segura. E fui caminhando e ao longo do caminho, eu confesso que eu não imaginava que fosse ser tão árduo. Eu estou acostumada a andar longos caminhos, longas distâncias, né? Eu estou acostumada assim, mas eu confesso que eu não imaginava que fosse ser tão desgastante, o calor muito intenso também. Mas eu tinha o objetivo de chegar naquela escola antes de meio-dia, eu queria chegar com antecedência. Dessa vez eu não queria que nada desse errado. Então eu lembro que eu fui andando em direção ao bairro do Meyer. Lembra que naquela primeira prova que eu perdi, eu cismei que eu tinha que ir para o Meyer para depois ir para Tijuca. Pois bem, dessa vez a prova de fato seria numa escola no Meyer. Então eu fui andando em direção ao Meyer e eu tinha decidido que eu ia seguindo ali o caminho do trem. Aonde tivesse trem eu ia seguindo, porque eu sabia que uma hora ou outra eu ia chegar no Meyer. Eu tinha costume de andar muito de ônibus por aquela localidade, então eu sei que naqueles bairros ali, você seguindo a reta do trem, você vai cortando de um bairro para outro e uma hora você chega no Meyer. Então eu tinha decidido que o meu plano infalível era seguir a linha do trem. E eu fui seguindo, passei por Madureira, fui passando pelos outros bairros, Cascadura, tudo mais, passei por vários lugares e aonde não dava para seguir a linha do trem, eu atravessava, andava, mas quando tinha trem eu voltava, seguia em frente. E assim eu fiz um tour por vários bairros da Zona Norte, passei por Abolição, passei por Piedade, eu passei por grande parte ali Dom Helder Câmara, né, a Suburbana. Eu fui andando por todos os lugares ali por dentro assim da Zona Norte e nada de chegar no Meyer, e os biscoitinhos que eu levei para a hora da prova eu tive que comer no meio do caminho para ver se me dava um ânimo, e aí já não tinha mais a comida, a água que estava gelada já estava quente, eu já estava destruída, suada, toda aquela poeira do meio do caminho, toda aquela areia já estava toda grudada em mim, mas eu precisava chegar naquela escola e fazer aquela prova. Passando muito tempo, depois de mais de 2 horas de caminhada, finalmente eu vejo uma plaquinha escrita Meyer. Eu nunca comemorei tanto por chegar no Meyer. E aí quando eu chego, eu vou seguindo ali ainda a linha do trem, só que eu me deparo ali com uma rua. Quem conhece o Meyer sabe que essa rua que eu vou falar agora ela é bem conhecida. É a Coração de Maria, se eu não me engano o nome é esse, ela é bem conhecida. E eu lembro que quando eu estava em casa ainda ali, olhando o mapa, como que eu ia fazer ali, o meu plano infalível, eu lembro que apareceu essa rua Coração de Maria ao entorno da escola que eu tinha que ir. Aí eu falei, bom, a partir de agora eu não vou mais seguir o trem direto. Eu vou entrar nessa rua, a primeira pessoa que passar eu vou pedir uma informação.
E aí eu entrei na rua Coração de Maria, mas era domingo de manhã e não tinha ninguém na rua. E aí quando eu vou andando, eu olho para minha direita e eu vejo uma portinha bem discreta de uma lojinha de ferragem, essa lojinha que vende tomada, essas coisas. E tinha ali o vendedor, um cliente e o filho dele adolescente. Eu lembro que eu entro nessa loja, isso aconteceu agora dia 19 de janeiro, foi num domingo, tem pouco tempo. E eu lembro que eu entrei naquela lojinha ali, derrotada, toda suada, descabelada, e perguntei para ele se ele sabia onde ficava determinada escola. E aí o dono da loja ele me falou, olha, fica lá do outro lado da linha do trem, você vai ter que subir, andar, isso, aquilo, outro. E eu perguntei para ele, mas eu tenho que ir para a direita, para a esquerda? Porque eu estava feliz que faltava pouco, afinal de contas a maior parte já tinha passado, já estava mais de 2 horas andando. E aí ele chega e ele fala para mim, se você for andando para lá, você só chega amanhã de manhã. Naquela hora eu dou uma risada para ele, com a força que eu ainda tinha, né? Eu dou um sorriso assim para ele, e aí eu falo para ele, eu tô vindo andando de Irajá e eu vou chegar nessa escola antes de meio-dia. E quando eu falo isso, o cliente que estava ali com o filho adolescente, aí ele vira e fala assim para mim, tá bom, não precisa contar mais história nenhuma não, eu te dou uma carona até lá. E aí eu falei assim pra ele, como se o meu suor não tivesse me deixando mentir, né? Eu tava provando que eu estava falando a verdade. E eu sou uma pessoa muito desconfiada. E eu falei com Deus naquele momento, eu falei, Senhor, se isso for coisa tua, me deixa aceitar essa carona, mas se não for coisa tua, não me deixa ir. Mas eu senti que eu deveria ir, por mais desconfiada que eu seja. E eu lembro que eu entrei no carro com aquele homem, com o filhinho adolescente dele, deve ter uns 11, 12, 13 anos o menino. E nós fomos indo pelo percurso e ele foi perguntando de mim, eu fui falando, né, de algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida no momento, ele foi falando da vida dele e tudo mais. E eu falei que eu estava lá indo fazer a prova e que eu tinha determinado que eu ia chegar antes de meio-dia. E aí ele falou, eu sei onde fica essa escola porque dias atrás eu levei a filha da minha namorada lá para fazer uma prova também. E aí eu lembro que a gente passou ali por cima daquele viaduto ali do Corpo de Bombeiros no Meia e em uns 10 minutos eu estava ali na porta da escola e ele ainda me deu R$20 para que eu pudesse lanchar e tomar uma água. Eu tenho certeza que aquele homem ele foi usado por Deus para não apenas me ajudar no final do meu percurso, porque eu já estava muito exausta, mas também para não deixar que eu ficasse vaidosa. Se eu tivesse completado aquela viagem a pé, apenas com os meus pés, talvez eu pudesse ficar muito orgulhosa. Nossa, eu caminhei isso tudo sozinha, né? Talvez eu pudesse ficar muito vaidosa com isso. Então Deus ele permitiu que aquele homem no finalzinho da caminhada me ajudasse, não só para que ele pudesse me dar um descanso, para que me ajudasse com aquele dinheiro, mas também para que eu não ficasse vaidosa, né? Teve mais alguém que me ajudou naquela caminhada, não importa se durante 10 minutos, mas ele também fez parte daquela caminhada e ele me abençoou na hora que eu fui embora. Eu tenho certeza que o nosso encontro ali não foi por acaso. Eu espero ter levado algo de bom para a vida deles e eu tenho certeza que eles trouxeram de bom para a minha vida também. Bom, eu sei que eu cheguei na porta da escola, ainda não eram acho que nem 11 horas da manhã, eu cheguei muito feliz porque eu cheguei antes de meio-dia e eu comecei a testemunhar, ia chegando pessoas e a moça que estava lá, eu falei para ela como que tinha sido o meu percurso e depois a gente foi fazendo, né, alguns colegas ali, eu fui falando também, eu fui testemunhando e eu fui dando graças a Deus, eu estava num estado de êxtase, por fora eu estava horrível, mas por dentro eu estava tão feliz de ter conseguido chegar naquele lugar, determinada a fazer aquela prova. Eu cheguei ali com a certeza de que eu não estava disputando vaga com ninguém. Eu cheguei com a certeza de que eu estava ali buscando o que era meu. Pois bem, a gente ainda teve que esperar por volta de 1 hora e pouca para abrir o portão. Depois lá dentro a gente ainda teve que esperar mais 1 hora para começar a prova. E eu lembro que na sala que eu estava, a minha mesa era a última lá da parede.
E eu lembro que tinha uns 6 ventiladores na sala e nenhum deles pegava em mim. Acredite se quiser, nenhum pegava em mim, mas eu estava tão feliz de estar ali que estava valendo a pena. Pois bem, a prova começou. E logo no comecinho da prova eu lembro que eu não conseguia deixar os olhos abertos, eu estava cochilando, eu estava com tanto sono, eu estava tão sonolenta, eu comecei a pedir a Deus, eu falei, Senhor, depois de tudo isso eu não posso dormir, eu preciso fazer essa prova, eu não posso perder essa oportunidade, eu não posso deixar o tempo da prova acabar. E Deus foi me ajudando, e eu fui acordando, e eu fui me reanimando. E eu lembro que em uma questão eu cochilei e acordei umas 3, 4 vezes lendo aquela mesma questão, eu não conseguia sair daquela questão. E eu ia pedindo a Deus e eu ia sentindo Deus me ajudando, até que enfim eu consegui terminar a prova. E na hora de ir embora também consegui pegar um ônibus e ainda consegui levar um lanche para casa para comer com a minha família, com aquele dinheiro que aquela pessoa me deu. E aquele dia para mim foi maravilhoso, porque o meu corpo estava exausto, mas eu estava tão feliz por mim mesma, porque eu tinha conseguido fazer algo por mim, sabe? Eu estava tão honrada por mim mesma, pelos meus esforços, e eu tinha certeza que Deus ia me abençoar. E fiquei naquela expectativa de sair o resultado, e ontem, dia 17 de fevereiro, saiu o resultado preliminar. E eu não passei na prova. Eu não fui classificada na prova. E eu não entendo muito, né, de resultado preliminar, mas eu acredito que isso não vai mudar, porque tem muitas pessoas na minha frente. Pelo que eu vi, precisava no mínimo de 20 pontos, eu fiz 17. Então, eu acredito que esse resultado ele não vai mudar, eu não fui classificada. E eu não sei se você esperava que o meu testemunho fosse acabar desse jeito. Confesso a vocês que ontem eu fiquei muito mal e eu confesso que hoje eu também não acordei muito bem, porque eu coloquei, né, as minhas expectativas de uma vida com conforto, com qualidade. Eu coloquei naquele emprego, naquele concurso e não aconteceu novamente. Dessa vez por um outro motivo, mas não aconteceu. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, diante de tudo isso, desde o concurso que eu perdi ano passado, até esse concurso que eu fiz esse ano, toda essa minha caminhada, e no final eu não ter sido classificada, eu quero deixar para vocês que nem sempre as coisas vão dar certo, sabe? A gente precisa escolher de que maneira que a gente vai reagir, sabe? Eu sei que tem pessoas que estão vivendo coisas piores do que eu, assim como eu sei que tem pessoas que estão vivendo coisas melhores do que eu, e isso faz parte da vida. O cristão, por mais que ele seja filho de Deus e ele tenha ali o privilégio de ter contato direto com Deus e o relacionamento, ele não está livre de passar por essas coisas. Coisas boas e coisas ruins acontecem para todo mundo, todos os dias. Confesso a vocês que eu acho que dessa vez eu realmente não vou mais tentar concursos, e eu quero deixar algumas coisas aqui para vocês. Acho que primeiro eu quero falar a respeito dos nossos esforços. Eu disse que eu estudei na medida do possível, naquilo que eu conseguia estudar, mas eu reconheço que não foi o suficiente. Nas minhas orações eu falava isso com Deus, eu falava, Senhor, eu sei que os meus estudos eles não foram suficientes, mas eu peço ao Senhor que aquilo que eu estudei seja o suficiente para eu conseguir me sair bem nessa prova. Mas nem assim não foi o suficiente, e eu preciso entender isso, né? Eu preciso entender que nós precisamos entender que por mais que a gente se esforce, às vezes não vai ser o suficiente, vai ficar faltando alguma coisa, né? Outra coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que ter obra e tem que ter fé na mesma proporção, né? As obras são as nossas atitudes, os nossos esforços, e a nossa fé em Deus. A gente precisa trabalhar com esses dois juntos, né? Talvez eu tenha usado mais da fé do que das minhas obras, e a gente precisa usar os dois juntos. E eu quero deixar aqui para vocês que a gente precisa entender que na vida, às vezes a gente vai ser pego de surpresa, às vezes algo que a gente deseja muito, às vezes algo, de repente, que você se esforçou até mais do que outras pessoas, elas vão ter e você não vai ter.
e por algum motivo que talvez nunca vá ser explicado, mas a gente precisa saber lidar com essas coisas e a gente precisa saber escolher como que a gente vai seguir em frente, né? Eu me esforcei para fazer a prova, mas eu não consegui passar. Outras pessoas passaram, fico feliz por elas, vão ter um bom emprego, vão ter um bom salário. E é isso, e a vida ela vai seguir e eu espero não ter decepcionado vocês com o meu testemunho. Para quem esperava que ia ter um final feliz, eu não posso mentir, foi exatamente isso que aconteceu. Ontem eu vi o resultado na internet e hoje eu estou trazendo aqui o meu testemunho, mas é isso. Eu quero deixar aqui para vocês que Deus ele vai suprir as nossas necessidades de um jeito ou de outro, né? Às vezes a gente insiste em algo, a gente se esforça, mas a gente vai receber um não. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Tem que terminar o vídeo porque já está quase descarregando, então fiquem com Deus e compartilhem esse vídeo e Deus abençoe vocês.